Quando tu olha muito para a escassez, tu tá potencializando essa escassez. Tu tá tornando ela mais viva dentro de ti. E aí tu tá sentindo, inclusive, a sensação de não ter, mesmo que tu tenha. E esse processo, então, no momento que eu tenho um afunilamento atencional, a minha atenção ela é direcionada para esse problema. Porque qualquer coisa que aconteça, se eu tenho dificuldade para arcar com meus compromissos, qualquer coisa que aconteça faz com que a minha atenção seja direcionada para esse problema. E aí entra o grande problema desse primeiro ponto, que faz com que o ciclo da escassez perpetue. Pessoas que sempre estão dentro desta condição têm maior tendência de fazer dívidas. Por quê? Porque quando a dívida é apresentada, aquilo é visto como se fosse a melhor solução diante daquele problema. E aí eu volto para o exemplo da Antônia, que era essa minha cliente que ganhava em torno de 45, 50 mil por mês. Ela tem empréstimo de casa, ela tem empréstimo de carro, ela parcela todas as viagens no cartão de crédito, ela parcelou todos os seus móveis, ela parcelou a reforma do escritório, tudo na vida é empréstimo. E a solução para reorganizar a vida é fazer um novo empréstimo. Então, pessoas que têm essa perspectiva de escassez ativa, elas têm uma tendência a entrar nesse ciclo e não sair mais. Por quê? Eu tenho uma perspectiva de escassez, o meu foco atencional está sempre direcionado para isso, então tudo entra no funil e me leva ao pensamento de falta, e aí eu fico com aquela sensação de dor, tá me faltando algo, eu tô com um problema. Sempre que nós, seres humanos, nos vemos em risco, nós buscamos soluções. E o empréstimo entra como uma luva aqui, como uma mega solução. Ela vai solucionar o meu problema atual. E essas pessoas, elas têm uma menor capacidade de perspectiva futura. Porque pagar a dívida ou perceber o impacto dos juros na minha vida, isso é no longo prazo. Mas se eu pegar agora essa dívida vai solucionar o meu problema. Então, eu não tenho outra alternativa que não seja pegar esse empréstimo. E aí essas pessoas, elas entram neste looping de pegar um empréstimo e arcar com esse empréstimo. Na maior parte das vezes são pessoas bem preocupadas, que têm um nível de ansiedade alto, e aí então elas têm uma preocupação de pagar esse empréstimo. E elas seguem gastando, e aí isso vira uma bola de neve que não tem mais. Então, quando a gente fala em ciclo de escassez, que a pobreza ela perpetua, um dos aspectos é isso. Eu tenho um afunilamento atencional, eu tenho um problema, ser humano diante de problema busca solução, busca uma alternativa facilitada, o empréstimo cai como uma luva nesse processo e eu entro em ciclo de endividamento. E eu tenho um endividamento hoje e o próximo endividamento, a próxima dívida que me oferecerem é a solução para resolver minha vida. E aí eu gasto muito mais, porque o empréstimo é muito bom no dia de hoje e muito ruim no dia de amanhã, porque eu vou estar pagando um absurdo de juro. Pensa que, com algumas simulações bem simples, eu vou fazer um empréstimo de carro, por exemplo. Se eu tenho um carro que eu vou comprar por 30 mil, eu vou pagar em torno de 70, no mínimo, dentro do empréstimo. Ou seja, eu paguei pelo um bem 30 e 40 mil eu paguei de juro. Então, as pessoas que entram dentro desse ciclo, elas abrem mão do que poderia ser delas em prol desse ciclo. E aí nunca sobra, porque o que era para sobrar, ela está pagando para o banco. E aí entra dentro desse ciclo. Óbvio que isso é casos extremos, mas a teoria da escassez já tem muito sólido que pessoas que têm esta mentalidade de escassez têm uma maior probabilidade de pagar dívida. E quando pegam dívida, diminui ainda mais sua capacidade cognitiva, diminui ainda mais o seu desempenho na execução de algumas tarefas. Pessoas que pegaram esse empréstimo e pagaram juros tiveram um pior desempenho do que aquelas que tinham abundância, provando que o empréstimo, a construção de dívida dentro de perspectivas de escassez, ela alimenta esse ciclo, perpetua a escassez e ainda prejudica as decisões, prejudica essa capacidade de raciocínio, principalmente por este afunilamento atencional. Eu não consigo pensar em mais nada, só consigo pensar que eu tenho que acertar, me deu um alívio imediato, então eu fiquei mais um pouquinho relaxado,
mas eu tenho uma dívida para pagar. E aí a coisa degringola de vez. Então, isso é um dos aspectos, e eu diria o principal, e que tem uma literatura mais robusta para provar que nós, aquelas pessoas que têm uma perspectiva de escassez muito forte, têm um afunilamento atencional, têm uma maior predisposição a pegar dívida, e pegando essas dívidas, elas têm uma menor capacidade de raciocínio, de controle inibitório, elas são mais impulsivas, e isso, no longo prazo, só faz com que a escassez aumente ainda mais. E a gente entra dentro desse ciclo e o ciclo não termina nunca. E esse ciclo não termina nunca porque é como se o teu foco ele fosse, nessa perspectiva de foco atencional, o teu foco ele fosse muito direcionado para o agora, né? Para resolver o problema de agora. Então, pouco importa a minha perspectiva futura, eu preciso com urgência resolver o meu problema agora. Eu preciso com urgência que tu me dê mais tempo para eu dar mais tiro aqui, ó, porque senão eu não vou dar conta de coletar as coisinhas que eu preciso no joguinho do Angry Birds. E aí as decisões são ruins. Então, esse é um primeiro ponto relevante dentro da teoria de escassez. Cuidado! Você sim tem uma maior probabilidade a tua atenção ser direcionada para o problema. Isso faz com que, por vezes, tu perca capacidade de controle inibitório, que é essa tua capacidade de controlar impulsos, que tu perca capacidade de raciocínio e que tu acabe tomando piores decisões. Dentre essas piores decisões, o acúmulo de endividamento. Por quê? Porque tu quer resolver aquele problema naquele momento. Então, esse é um dos principais motivos que fazem com que pessoas que tenham mentalidade de escassez, comportamento e perspectiva de falta perpetuem essa. Lembra, saúde financeira é questão de saúde mental. Então, se nós tivermos uma perspectiva de escassez muito alta, nossa saúde mental também vai estar prejudicada.